O assunto agora é escolha de caminho. Iniciamos ali na matéria falando de sinalização, pegamos como exemplo o RTCP, na sequência vimos também o CIP, como dois protocolos de sinalização, para que a gente depois pudesse, em descrição de mídia, usar o SDP, que pudesse ser usado em ambos os cenários. Só que a gente acabou adotando aqui durante ao longo da disciplina de SMU, nessa edição de 2021, o CIP para que a gente possa fazer a sinalização com CIP, descrição de mídia com SDP e avançar aqui mais na parte de telefonia IP, pegando um subconjunto ali de multimídia para abordar os outros temas, que é inclusive escolha de caminho. Mas sempre pensando que a gente tem o nosso cenário tradicional. Nós temos João, Maria, que é estabelecer uma chamada, ou seja, alguém vai fazer um convite para participar de uma sessão de mídia. E nós temos um servidor CIP no meio do caminho que pode fazer a ponte entre eles. Porém, temos sempre que entender que a gente, quando fala dos dispositivos, a gente percebe que são nuvens, são redes, e que tem roteadores, tem switches, tem particularidades, então não é um cenário assim tão trivial. Primeira coisa que a gente vai fazer, claro, é o João e Maria se registrar junto ao seu servidor. Aqui vocês podem ver que, embora esteja com o mesmo número, eu coloquei aqui só uma marcação para deixar claro que são dois registros diferentes, eles não têm uma relação temporal. A relação temporal de fato começa a aparecer quando aqui o João vai fazer um invite, ele quer convidar a Maria para uma sessão de mídia, bate no servidor a consulta, depois ele vai ver na sua base local, uma vez que ele tem dupla função aqui no nosso cenário, ele é um registra e um CIP proxy, então aqui ele está fazendo a consulta, a operação, vai retornar um try, vai ver se ele localiza o usuário, assim que localiza, ele manda o invite. Maria, ao receber esse invite, vai sinalizar que está disparando o ring, está chamando. Agora tem um áudio ali para sinalizar a pessoa. Isso aí volta lá para o João, para ele também receber essa informação, essa resposta temporária aqui na faixa do 100. E quando de fato ela atender, ela vai retornar um 200 OK, e aqui ela já faz a contra-oferta. Então, lembrando, é no invite que a gente tem a oferta de SDP, a oferta de mídias, onde ele descreve, e no 200 OK ele tem uma resposta. Quando ele tem já o 200 OK, nessa etapa 8 que bate aqui na etapa 9, que é o 200 OK, já se subentende que Maria concorda com a oferta das mídias, então é preciso que o João também concorde, é por isso que ele vai enviar um AQ. Aqui a faixa está errada, na verdade é o sentido onde tem que chegar na Maria. E aí sim eles podem estabelecer uma sessão de mídia, onde nós, na verdade, vamos ter dois fluxos. O fluxo que sai de João e vai até a Maria, e a Maria também gera um outro fluxo, mais uma vez a marcação, e está voltando para cá. Mas o cenário não é assim tão simples. Mesmo que a gente entenda que a ligação ela vai ser breve, vai desligar, etc. Então, a parte do CIP ela vai funcionar, tanto é que se ele enviar um BY, também vai ter uma resposta, o BY dizendo OK, tudo certo. Então, a gente tem que entender que o RTP não é tão simples. Porque se a gente considerar que a maior parte dos cenários ainda é IPv4, hoje o Brasil avançou bastante, lá no IPv6.br tem alguns números, a gente está falando que ainda tem NAT na grande maioria dos cenários, principalmente os domésticos, e a gente sempre tem que considerar que tem vários níveis, várias camadas de NAT. Então eu posso ter um ou mais NATs. Então se a gente vai falando de IPv6, que a gente não tem NAT, mas a gente também tem, tanto no IPv4 quanto no IPv6, filtro de pacotes. Então é tradicional a gente fazer filtragem tanto de UDP quanto TCP. Um caso hoje que é inclusive mais sensível que o SMP. SMP é essencial para o bom funcionamento do IPv6, então a gente não pode simplesmente barrar tudo, como sempre tem sido uma prática, embora não uma boa prática, mas tem sido uma constante fazer isso no IPv4. E eu quis dizer ainda do SCTP, do DCCP, que são protocolos ainda menos usuais, menos conhecidos, pelo menos na parte do usuário final, onde boa parte dos equipamentos, esses roteadores aqui mais de uso doméstico, não tem nem suporte, então, para descartar. Então, para resolver essa parte do RTP, porque a gente está falando de toda essa parte aqui em vermelho, que são os complicadores, haveria várias possibilidades. Uma possibilidade bastante antiga, bem usual, inclusive, para quem é do mundo do RTCP, quem é do mundo de câmeras IP, por exemplo, é usar o PNP para abrir as portas,
para que esse fluxo, uma vez que ele sai de um roteador, ele possa entrar. Então, o problema é sempre a entrada dos roteadores, uma vez que eles não têm a tabela de NAT devidamente construída, e o filtro pacotes vai aplicar as regras sobre isso. Outra forma de resolver isso seria um CIP proxy, onde ele vai fazer a manipulação tanto do cabeçalho CIP do SDP, ou seja, se João enviar informações com IPs internos, inclusive na aula de amanhã eu vou mostrar uma requisição que o OpenCIPS, no nosso caso, faz justamente isso. O João faz uma chamada, ele manda o IP interno na faixa 192, aquela faixa de PV4 de ULA, e quando ele vai reencaminhar, ele vai fazer esse invite, ou seja, desse 3 invite para o 5 invite, ele vai mandar para Maria já com o IP, no caso o IP externo. Então, teria que ter um CIP proxy fazendo isso. E uma outra coisa que pode também resolver é o RPort, onde a porta de saída e a porta de entrada, ou seja, no caso do DP, porta de origem e destino do RTP é a mesma. Então, a gente tem que aproximar esses dois valores. Então, esses fluxos, na verdade, embora não sejam fluxos diferentes, a gente vai ver lá no RTP que eles têm as marcações diferentes, que são os SSRCs, mas eles têm que passar pela mesma porta. Então, quando eu faço uma requisição, a requisição ela sai, ele abre um estado aqui do NAT, considerando, inclusive, pequeno parênteses aqui, que tem dois tipos de NAT ainda, aqueles com estado e sem estado. Se eu estiver falando dos stateful firewalls, onde eles criam um estado, então, ao passar um pacote da rede interna para a rede externa, ele vai criar um estado de NAT, ele vai enviar um pacote, então o pacote de volta, ou seria a resposta, já vai liberar para isso. O RPort seria justamente para isso, que a porta de origem, a porta de destino dos dois fluxos de RTP sejam o mesmo, para que não tenha, como tem nessa figura, justamente essa problemática. Eu tenho que abrir várias portas para isso. Mas para resolver tudo isso, se criou o STUM, que é para resolver várias questões, que é não precisar que o servidor CIP tenha que ficar manipulando, também não precisar forçar o roteador a ter o PNP, mas que João e Maria configurem previamente um servidor de STUM, onde antes de construir o seu cabeçalho CIP e o corpo da mensagem com SDP, eles consultem um servidor externo para saber qual é a sua porta externa, qual é a sua porta interna, uma vez que ele vai saber porque ele está mandando, para que ele possa forjar, no bom sentido, no termo de forjar, de construir uma requisição válida, saindo aqui de João, chegando no servidor CIP, ou seja, ele já está colocando o IP externo, e a porta externa manda para Maria, para que quando ele for enviar essas mídias, ele já consiga enviar para o destino certo. Não resolve com todos os casos. Se vocês viram a questão de NAT, naqueles 4 tipos de NAT, simétrico, full cone, etc., tem um tipo particular que ainda não atende, mas o STUM ainda resolve estatisticamente mais de 90% dos casos. Então, assim, ele é muito interessante a ser considerado. E a gente vai ver na sequência que para essas pequenas particularidades ainda vai ver o turn, e uma vez que a gente tem várias possibilidades, aí vai aparecer o ICE, mas isso são nas próximas aulas.